Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Glória a Deus, mais um dia na presença do Senhor. Quero compartilhar uma mensagem, amados, que me tocou hoje no culto e eu creio que vai tocar o coração de vocês. E eu vou também, amados, falar um pouco de Salomão, amém? No final da vida dele, na velhice dele, um versículo que me chamou muita atenção essa semana, que eu creio que vai trazer edificação, vai trazer reflexão, amém? Para a nossa vida cristã, amém? Glória a Deus, vamos consagrar ao Senhor essa palavra. Pai, glória a Deus, mais um dia na presença do Senhor. Eu consagro, Pai, este dia a Ti, porque esse é o dia que o Senhor fizestes, para a honra e glória do Teu nome. Ó Senhor, que venhamos confiar somente no Senhor, que venhamos confiar, ó Pai, na Tua destra que nos sustenta, que venhamos confiar, ó Pai, na Tua palavra. Perdoe, Pai, a nossa pouca fé, perdoe, Pai, a nossa limitação. Senhor, encha-nos do Teu Espírito, encha-nos da Tua graça. Em nome de Jesus, ó Pai, mediante essa crise, mediante todas as coisas que vão acontecer, nos dê força, Pai, nos dê refrigério. Em nome de Jesus, que cada alma que ouvir esta palavra venha sair fortalecida para a honra e glória do Teu nome. Glória a Deus, queridos. Aqueles que não são inscritos no canal, se inscreva, deixe seu like, comentem, compartilhe nas suas redes sociais. E o tema dessa mensagem é: ainda que a figueira não floresça. Amém? Ainda que a figueira não floresça. Amém? E esta palavra está no livro de Abacuque. Vamos ler Abacuque, capítulo 3, vamos ler verso 17 e 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém, queridos? Essa palavra, esses versos, nos diz da desolação que vivia a terra pela invasão dos babilônios, né? Bem sabemos que Babilônia, quando vamos para Apocalipse 17, né? A grande Babilônia é a religião falsa, é a religião que engana, né? É algo ruim, né? É uma falsa doutrina, é uma falsa conduta de vida, né? Porque tudo aquilo, amados, que não provém de Deus traz sofrimento, traz dor. E o Senhor nos convida. O Senhor nos convida nesta tarde. O Senhor nos convida nesse dia, no seu horário que você estará vendo esse vídeo. Ele nos convida a confiar nele. Amém? Abacuque está dizendo, amados, ainda que a figueira, algo tão complicado, queridos, de não acontecer, é uma figueira, amados, não dá frutos, não dá flores. Amém? E o que mais? Nem haja fruto. Então, mesmo que você, amados, esteja orando, esteja jejuando, esteja lendo a Bíblia, amém? Ainda que você esteja esperando uma resposta do Senhor, amados, todavia, você se alegrará no Senhor. Eu percebo, amados, uma atitude de Abacuque. Ele não está falando aqui que ele vai confiar no homem. Ele não está dizendo que ele vai confiar nas circunstâncias que estava acontecendo aqui com ele, ó. Porque aqui no texto diz: todas as plantas e animais mencionados eram para subsistência e destruição deles. Mostrou o julgamento de Deus sobre o povo por causa do pecado. Então, mediante o juízo de Deus, amados, Abacuque, ele não correu para os homens, repetindo, ele não correu para as circunstâncias, ele não correu para ele mesmo, amém? Ele não correu, amados, para criaturas, ele não correu para aquilo que estava criado. Ele correu para Deus. Ele correu para Deus. Salmo 62 diz: confie, se eu não me engano é 7 vezes, confie, aleluias, somente no Senhor.
Quando olhamos para nós mesmos, tendemos a cair. A queda é grande, queridos. Só que Abacuque, ele correu para Deus. Todavia, eu me alegrarei. Como assim? Eu terei esperança. Não que ele vai ficar rindo, não. O meu espírito, ele louvará o Senhor. O meu espírito alegrará o Senhor mediante essa situação. Eu exultarei. Eu exultarei. Por quê, amados? Quando já aconteceu comigo, amados, várias vezes, muitas decepções, principalmente na área sentimental. E o Senhor sempre me deu palavras, amados. E Ele nunca disse para que eu confiasse em mim. Ele disse, confie em mim. Confie em mim. Continue confiando no Senhor. A figueira não está florescendo. Continue confiando no Senhor. O Senhor disse não. Continue confiando no Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque você está com Deus. A diferença entre o ímpio e o justo é que o justo passa deserto, mas ele passa com Deus. E o ímpio não. O que acontece com o ímpio? Diferente do que fez Abacuque. Ele vai se afundar no pecado. No sofrimento. Escute essa palavra hoje do Espírito. Você não vai afundar no pecado. Você não vai correr para drogas, você não vai correr para bebida, você não vai correr para prostituição, você não vai correr para pornografia, você não vai correr para isso. Você vai correr para onde? Para a cruz. Você vai olhar para Jesus. Porque é isso, amados, que o Senhor me ensinou nas minhas desolações, nos meus desertos, porque cristão não passa deserto sozinho. Ele passa com Deus, porque se ele passasse sozinho, ele afundaria no pecado. Mas você vai, amados, para a cruz. Você vai continuar olhando para Jesus. Lembre de Jó. Jó, queridos, ele tinha todos os motivos para amaldiçoar a Deus. Isso que a mulher dele falou. Amaldiçoe Deus, seu Deus, e morre. Só que Deus, amados, era com Jó. Jó não atribuiu nenhuma culpa a Deus. Nenhuma culpa. A palavra diz, do que queixa-se o homem. Ele queixa dos seus próprios pecados. Deus continua falando. Deus continua falando. Até na sua fraqueza. Deus, amados, Ele não disse que nós não deixaríamos de passar aflição. Ele disse que na aflição, ele disse que na aflição ele te sustentaria. Ele te disse que na dor, igual como Jó, Satanás aproximou de Jó, mas não tocou na alma dele, porque Deus falou, ele obedece a Deus, queridos. Satanás obedece a Deus. Na alma dele não toque. Preserve a alma dele. Amém? Se Deus tem propósito na sua vida, eu não sei, amados, o que o inimigo tem feito. Eu não sei o que as circunstâncias têm feito. Eu não sei o que o desejo do seu coração tem feito. Mas Deus disse na dor. Por isso que Deus falou com Satanás. Na alma dele não toque. A alma, porque a alma pertence a Deus. Deus é onisciente, onipresente, onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe o que nós estamos passando. Ele sabe o que cada pessoa neste mundo passa. Só que ele continua no controle. Quando, amados, os discípulos esteve com Jesus dentro do barco e a tempestade, que está lá em Marcos, se não me engano, 4:35, o mar estava, amados, agitado. Cristo estava como? Dormindo. E os discípulos, amados, estavam tirando água. Os discípulos estavam desesperados. Olha uma coisa que Jesus fez. Ele descansou. Ele não temeu. Por quê? Porque ele tinha a paz dentro dele. Então, amados, trazendo para a nossa vida, tudo pode estar uma tempestade. Só que dentro de você, queridos,
deve haver paz. Deve haver confiança, nem que você tenha que tomar algumas atitudes. Deus não perdeu o controle. A última palavra virá de Deus. A última palavra não virá de criaturas, a última palavra não virá de seres criados, mas virá do Senhor. Por quê? Porque Deus sabe o fim que isso vai produzir. Se você permanecer nele, queridos, se você permanecer com Deus nesse deserto, porque aqui, amados, também se refere a deserto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, mesmo, amados, que não haja comida, numa terra seca, mesmo que não haja alimento, vamos colocar essa pandemia, ainda que falte alimento, ainda que esteja tudo caro, todavia, Deus continua no controle. Por quê? Porque, amados, o sofrimento, ele nos aperfeiçoa para aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Amém? Então, amados, se você tem convicção de que Deus está contigo no deserto, é porque você não afundou no pecado. Agora, se você afundou, é porque esse deserto Deus não está com você, porque Deus não tem parte com o pecado. Mas se você está sofrendo e está no deserto, Deus está com você. Amém? E para finalizar, amados, eu quero meditar outra palavra que está no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 8, que o Senhor me deu essa semana passada, né, que hoje é domingo e já estamos adentrando outra semana. Então vamos lá, Eclesiastes 7, 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Então, amados, aqui Salomão está dizendo que melhor é o quê? É o fim. Amém? Sabe por quê, queridos? O Senhor nos faz voltar para como os maus prosperam. Salmo 73. Quando eu vi o fim deles, que se fala no versículo, no final dos Salmos, da oração de Davi. Quando eu vi o fim dos ímpios, né, me deparei, vamos lá. Salmo 73. Amém? Olha, o que diz a palavra? Aqui, ó. Quando Davi começou a compreender o fim dos ímpios, né? Quando eu pensava em compreender isso, né? Compreender as coisas né? Por exemplo, muitas pessoas prosperarem na terra, terem o que querem. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Quando ele entrou na presença de Deus, ele viu o fim. Então, para Deus, queridos, não é como você começou. Eu não sei como você começou, se foi no fundo do poço, amém? Eu não sei se você começou, perdão, queridos, eu não sei se você começou pelo amor, eu não sei como é que você está no meio, mas Deus está falando, amados, que o propósito, como José não entendia o propósito para a vida dele. Mas Deus falou que ele ia ser rei, que ele ia ser governador. Amém? Que ele teve sonhos primeiro. Primeiro, queridos, aprenda. Deus dá a visão. Deus, ele fala. Você vai prosperar. Você vai viver a promessa. Só que Deus não fala como nós vamos chegar lá. Nós, muitas vezes, não sabemos o que vamos passar no processo. Só que Deus falou, você vai viver o sonho. Você vai viver os meus sonhos. Você vai viver a promessa. Só que Deus não vai contar como você vai passar o processo. Porque pode ser que você desista. Só que Deus está falando, assim como Jesus, amado, estava dormindo no barco com os discípulos perante a tempestade. Jesus disse antes, nós vamos chegar do outro lado. Você vai chegar, é uma palavra de vitória para a sua vida. Você vai chegar do outro lado. Só que Deus, amados, ele quer que você ande no deserto. Ele quer que você veja as maravilhas. Ele quer que você seja transformado. Ele está dizendo hoje, o fim é melhor.
O fim é melhor do que o início, quando você começou, quando você estava no fundo do poço, quando você às vezes não tinha alimento, às vezes você queria, amados, R$ 1 para inteirar na passagem, igual já aconteceu comigo. Às vezes você queria R$ 1 para você inteirar na passagem, igual eu. Fiquei quase, e ainda ando, quase 7 anos a pé para ir na igreja e ninguém dá carona para você. Às vezes você quer uma carona para você servir no ministério. Ninguém vai te ajudar. E Deus vai falar, você lembra daquilo ali? Foi o processo. Mas você vai passar do outro lado. Ele não está falando que você vai deixar de sofrer. Mas ele está dizendo que você vai herdar a promessa. Mas se você continuar, diz o Senhor, se você continuar, diz a palavra dele, se você continuar confiando em mim, se você continuar me ouvindo, se você continuar orando, se você continuar perseverando, se você continuar nas madrugadas das ombreiras da porta, eu vou fazer. Se você permanecer, se você me adorar, se você ir do jeito que você tá para a cruz, e entregar tudo para mim, mesmo que você não esteja entendendo nada, faça a minha obra, porque eu vou fazer, porque é na fraqueza que o Senhor aperfeiçoa. Amém? Melhor aquele que tem paciência. Melhor o longânimo. O que é longânimo? É o fruto do Espírito Santo. Melhor aquele que tem longanimidade para sofrer tudo isso. Sofrer tudo isso que ele vai permitir você andar. Melhor o longânimo do que o altivo de coração. Mente. Onde está a sua mente? Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Ele está pensando na tempestade? Ou ele está pensando que ele vai chegar do outro lado? Ele estava louvando e ainda que a figueira não floresça, porque Deus, ele, amados, ele visa o fim. Muitas pessoas no mundo, muitas pessoas ricas, têm uma vida, amados, às vezes a vida toda. Uma vida de prazeres desse mundo, prazeres dessa terra, dinheiro, fama. Amém? Igual eu falo, um ditado que existe no mundo, sexo, drogas e rock and roll. Mas o fim delas, o Senhor está ensinando. Olhe para o fim dessas pessoas. Muitas, queridos, principalmente pessoas que vivem a vida idosa, estão sendo cuidadas numa cama, estão num leito. Precisam das outras pessoas. Por quê? Porque nunca ajudou a vida inteira o próximo. Mas Deus fala, se você buscar cedo ele, na sua velhice, você ainda terá vigor. Porque, amados, diz Isaías 40. Vamos lá. Olha como é que o Espírito está guiando, queridos. Eu não planejei nada disso. Eu planejei 2 versículos e não fui eu. Porque Deus fala, eu vou fazer. Eu vou dar a palavra. Você vai ser só um instrumento. Eu vou fazer. Eu faço do jeito que eu quero, do jeito que eu quero. Porque não vem de mim para que eu me glorie, mas é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas os que esperam no Senhor, aqueles que têm paciência no Senhor, renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Os jovens aqui estão falando que vão se fadigar, mas se você mesmo seja velho, Deus está falando que você vai ter vigor, você vai ter saúde, você vai ter força, a sua alma vai ser renovada. É isso que o Senhor está ensinando. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Então, amados, melhor é o fim. Mesmo que não esteja florescendo nada. Mesmo que não esteja florescendo nada. Deus continua conosco. Deus continua conosco. Então, amados, ouça mais de uma vez, se possível, essa palavra, mas que você seja edificado. Amém? Glória a Deus. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, fique na paz do Senhor.